Demora aqui alguns segundinhos para começar a gravar no Kazan. Então vamos lá. A primeira atividade que eu quero que vocês façam é acessar o mural e baixar a apostila do Excel. Tá? Então baixa a apostila, vocês vão poder acompanhar o passo a passo aqui. Então essa apostila ela tem duas partes, uma parte introdutória e a segunda parte mais avançada. A primeira parte introdutória ela vai apresentar as telas do Excel, tá? A tela de trabalho, movimentando-se pela planilha, inserindo os dados, alteração do conteúdo, salvando uma planilha, carregando uma planilha, formatação de células, impressão da planilha, fechando a planilha atual, criação da nova planilha e fechando o Excel 2010. É a introdução básica, né? Depois vamos passar por entrada de dados, até que a gente chegue em fórmulas, funções, criação e manutenção. Pasta de trabalho, copiar, movimentar e apagar células, formatação da planilha e gráficos. Então isso aí vai tomar umas 2 semanas de nossas atividades, né? Presenciais e não presenciais. Tranquilo? Então, a primeira tela aqui que a gente vai ter do Excel, qualquer coisa, deixa eu até botar vocês aqui para cima de novo, qualquer coisa é só falar aqui, tá pessoal? Que eu estou acompanhando no chat. Ou abre o microfone aí e fala, tá? Então, já conseguiram abrir aí o Excel? Fala aí no chat. Conseguiram abrir o Excel? Ninguém disse nada ainda. E aí? Conseguiu? O Thales disse que sim. O que eu fiz lá no vídeo que tem no mural é muito simples, pessoal. É você acessar onedrive.live.com, tá? Acessar onedrive.live.com. Eu já estou logado aqui, tá? Com a minha conta. E aí você vai passar por todo aquele procedimento do vídeo até chegar aqui. E aí a gente vai ter esses 9 pontos aqui no canto superior esquerdo, da mesma forma que a gente tem no canto superior direito lá no Google. E você vai conseguir acessar as ferramentas online. Para quem não tem o Word, Excel e PowerPoint instalados diretamente no computador, no tablet, no celular, pode acessar o online, tá? Como vai ficar gravado, vocês podem reproduzir depois. Esse daqui é a carinha aqui do Excel Online, tá? Enquanto que esse daqui, deixa eu abrir o meu Excel. Estou abrindo aqui na minha máquina virtual. Essa daqui é a carinha do Excel. Note que não tem muita diferença, né? Quando você usa diretamente no instalado. Tá? Então, beleza. Ao ser carregado, o Excel exibe sua tela de trabalho mostrando uma planilha em branco com o nome pasta 1 aqui embaixo. Melhor, aqui embaixo a gente vai ter planilha 1, planilha 2, planilha 3. Note que essas configurações elas vão estar presentes tanto no Excel instalado, está aqui planilha 1, planilha 2, planilha 3, quanto no Excel Online. No Excel Online ele só apresenta aqui planilha 1. Tá? Então, da mesma forma que como tinha no editor de texto, a gente tem aqui os diversos menus, né? Arquivo, página inicial, inserir, desenhar, fórmulas, dados, revisão, exibir e a barra de ferramenta. Com as mesmas características, né? De escolher a fonte, de escolher o tamanho da fonte, né? Aumentar a fonte, negrito, itálico, borda, plano de fundo, cor de fonte, alinhamento, quebra automática de texto, se você escrever mais do que a largura da coluna aqui da planilha. Então a gente vai poder quebrar aqui a linha e ele não invadir ou ficar sem exibir texto. Lembrando que uma planilha é formada por colunas e linhas, as colunas são identificadas através de letras e as linhas são identificadas através de números. Aqui no canto superior esquerdo, quando você seleciona uma determinada célula, ele vai colocar o endereço da célula aqui. Essa célula é a célula 1, essa daqui é a célula B1, célula C1, essa daqui é a célula D5. Então toda vez que você quiser visualizar em qual célula você está, ou você observa aqui que ele fica mais em negrito, né? O cinza fica mais escuro aqui na coluna J, na linha 8, ou você vem aqui no canto superior esquerdo e consegue identificar qual célula você
você está acessando. Vamos lá. Então, o nome de cada um desses retângulos é célula, né? E aí o workbook é o conceito do arquivo, tá? O arquivo é chamado workbook. Dentro de um workbook você vai poder ter diversas planilhas, tá ok? Tanto na online quanto na instalada. Então, se a gente pegar aqui a planilha, o Excel que está instalado, a gente vai observar aqui diversas planilhas. Eu posso aqui selecionar, dar um duplo clique e alterar o nome da planilha aqui, como por exemplo notas, né? Posso colocar aqui a segunda planilha chamada de endereços, e assim vai, tá? Cada uma dessas abas é chamada de planilha e o arquivo como um todo é chamado de workbook, que é o livro de trabalho, o workbook. Isso funciona nos dois casos, tá? O que mais? A barra de fórmulas é muito importante. É através dessa barra de fórmulas que você vai conseguir inserir alguns cálculos, né? Por exemplo, como isso aqui é notas, eu vou ter o aluno Ana, Maria, o aluno Bruno, César, o aluno Caio, Júnior e assim vai, né? Caio Júnior. Pronto, então vou ter diversos alunos. Se você quiser fazer com que a largura da coluna seja igual à largura do texto, é só você dar um duplo clique quando o mouse muda para essa seta dupla aqui. Note que quando eu navego pelas colunas da planilha, eu vou ter aqui diversos cursores do mouse. Esse daqui vai servir para você selecionar toda a coluna, tá? A seta para baixo. Enquanto que essa seta aqui apontando para a esquerda e direita ao mesmo tempo é a seta que aparece, o cursor que aparece quando você está na interface, né? Na fronteira entre as duas colunas. E se você dá um duplo clique com o mouse, escuta, ele vai fazer com que a largura do texto que esteja ocupando mais espaço seja a largura da coluna, tá ok? Vai fazer com que a largura do texto seja o que tiver com a célula de maior ocupação. Então também posso selecionar quando tiver aqui com esse cursor das setas apontando para a esquerda e para a direita, que eu vou conseguir alargar ou encurtar a coluna, tornar a coluna mais larga ou mais curta, tá? E lembrando sempre, se eu quiser fazer com que a largura da coluna seja igual à largura do texto, eu dou um duplo clique no mouse e ele vai se alinhar corretamente, tá? Então aqui o que foi que aconteceu? Não tem nenhum cabeçalho aqui, eu esqueci de colocar o nome aqui da coluna A. Então eu posso clicar aqui nessa primeira linha, tá? Com o botão direito vai ter diversas opções, incluir, excluir, limpar conteúdo, formatar essa célula, alinhar, ocultar. Eu quero inserir uma nova linha, tá? E nessa primeira linha aqui eu vou colocar nome. Nesse nome aqui eu vou colocar um negritozinho, tá? Coloco o negrito, ficou em negrito, vou centralizar. Da mesma forma que a gente fazia lá no editor de texto. E vou colocar aqui nota 1. Vou fazer a mesma coisa. A gente pode usar também a ferramenta pincel. Da mesma forma que a gente usou a ferramenta pincel lá no editor de texto, a gente também pode usar a ferramenta pincel aqui. Então copiei e exportei aqui as características. Nota 2, a mesma coisa. Cliquei aqui. Mais um fato interessante. Quando você clica numa célula, tá? E você clica apenas uma vez, tudo aquilo que você escrever vai sobrescrever o conteúdo da célula. Presta atenção, tá, pessoal? Para não ficar enrolado com isso. Toda vez que você clica na célula, uma vez só, o que você escrever vai sobrescrever. Se você não quiser sobrescrever, você vai dar um duplo clique na célula. Note que o cursor agora veio para a célula e você pode editar, ok? Mesma coisa aqui na barra de fórmula. O que tiver escrito na célula você vai ter também acesso na barra de fórmula, tá? Que é essa barra aqui em cima. Por enquanto a gente não está inserindo nenhuma fórmula ainda, é apenas texto, tá? E se você quiser confirmar o conteúdo da célula, você aperta Enter. Ou você aperta Enter ou você seleciona outra célula, tá? Ó, nota 3, por exemplo. E selecionei outra célula, já ficou salvo aqui o conteúdo da célula. Existem várias formas de chegar
ao mesmo destino. Todo caminho dá na venda, tá? Então, da mesma forma que eu usei a ferramenta pincel, vou usar aqui a ferramenta pincel de formatação e formatar aqui, nota 2, tá ok? E aí, se a gente quiser saber a média daquele determinado aluno, aqui o teclado está desconfigurado, deixa eu ver se eu consigo configurar ele rapidinho. Português, Estados Unidos, pronto. Média, tá aqui. E veja, quando eu escrevi a média aqui, o Excel ele já é inteligente o suficiente para compreender que isso aqui deve ficar em negrito e centralizado. Uma vez que eu tenho aqui nome, nota 1, nota 2, média. Eu nem fiz a formatação e ele já subentendeu, de acordo com o histórico de ações que eu executei, que essa célula deve estar centralizada em negrito. Tá? Então, se eu quiser aqui agora adicionar uma borda, eu seleciono, segurando o botão esquerdo do mouse, clico aqui na célula 1 e arrasto até a célula D4. E aí eu posso vir aqui na borda. Cadê a borda? Tá aqui, ó. Essas são as opções de borda. Então eu tenho borda inferior, borda superior, borda esquerda, borda direita, todas as bordas. Então se eu quiser que fique todas as bordas das células, eu seleciono a opção todas as bordas. Note agora como ficou, né? Tudo aquilo que tem conteúdo aqui agora está com borda. Tá? E aí a gente vai inserir as notas aqui. Ana Maria tirou 9 e tirou 9,5. Bruno aqui tirou 10 na primeira prova e tirou 6 na segunda. E Caio Júnior tirou 8 e tirou 4 na segunda. Né? E aí, pessoal, como é que a gente faz a média? Fala aí no chat, fala aqui no chat, fala aqui no chat. Como é que a gente faz a média? Fala no chat, bora, rapaz. 10,23. Soma as duas e divide por 2? Simples, né? A média é isso, você soma e divide pela quantidade de elementos da soma. Então, se eu quiser adicionar essa fórmula aqui, veja, a primeira fórmula, a fórmula mais simples que a gente pode fazer é uma fórmula de soma e a gente vai dividir uma fórmula de média. Então, para fazer isso, eu tanto posso posicionar o cursor aqui na fórmula, tá? Na barra de fórmula. Deixa eu puxar aqui, ó. Barra de fórmulas tem como finalidade exibir o conteúdo da célula atual e permitir a edição do conteúdo de uma célula. É uma conversa muito bonita, né, para explicar que onde eu posso alterar o conteúdo da célula. Tá? Então, se eu quiser fazer uma fórmula aqui, eu coloco o igual. Tá? A partir de agora eu posso selecionar algumas células, coloco essa mais essa e divido por 2. Tá? Opa! Tá aqui. Aí qual foi o problema dessa fórmula? Obviamente isso aqui não é a média, né? Qual foi o problema dessa fórmula? Essa fórmula aqui está fazendo a soma de B2, que é 9, mais C2 dividido por 2. Se eu quiser fazer com que 2 seja, as duas primeiras células sejam divididas por 2, eu coloco os parênteses. Tá? Isso vai fazer com que o conteúdo da célula B2 seja somado com o conteúdo da célula C2 antes da divisão por 2. Porque antes estava sendo feito primeiro a divisão da célula 2 por 2 e depois somando com a célula B2. Tá? Então isso aqui, aperto o Enter, agora deu 9,25, está correto, né? Se você pegar 9, a média entre 9 e 9,5 vai dar 9,25, tá ok? Diz aí, pessoal, alguma dúvida? É as duas fórmulas mais simples que a gente pode fazer. Uma de soma e uma de média. É o exemplo mais simples que a gente pode dar aí de utilização da planilha. Então essa é a fórmula final que a gente chegou para fazer a média. Que é o conteúdo da célula B2, o conteúdo da célula C2 somados, dividido por 2. 9,25. Tudo tranquilo até agora? Fala aí no chat. Conseguindo acompanhar? Sim, professor. Ok, obrigado. Somos 27 pessoas. Bora, diz aí, tá conseguindo, não tá? Tudo ok? Cecília disse que ok, José Felipe também, Ana Júlia disse que sim, Caio disse que tá conseguindo acompanhar. Show de bola. Pessoal. Beleza. Aí vem, pessoal. Como eu disse para vocês, o cursor, essa marca do mouse aqui, o cursor, ele muda de forma de acordo com o local da planilha onde eu estou.
Se eu estou em cima de uma coluna, ele vai mudar para a seta para baixo. Se eu estou em cima de uma linha, ele vai mudar para uma seta para a direita. Tá? Se eu clico aqui, eu seleciono toda a linha. Se eu clico aqui, eu seleciono toda a coluna. Na interface entre as colunas, não é, ele vai mudar para essa seta dupla, seta para a esquerda e seta para a direita. Mesma coisa entre as linhas. Tá? Vai mudar para uma seta para cima e seta para baixo. Ok? E quando eu estou sobre as células, ele vai mudar aqui para essa cruz. Tá? E aí vê que interessante. Quando eu seleciono uma célula e venho aqui, tá vendo esse quadradinho preto aqui no cantinho da célula? Então no canto inferior direito da célula vai ficar um quadradinho preto, bem pequeno. Se eu posiciono o mouse sobre esse quadradinho preto, note que a cruz fica mais fininha. Eu tenho a cruz mais espessa e a cruz mais fininha. Nessa cruz mais fininha, se eu clicar e puxar para baixo, o que é que acontece? Ele vai copiar as fórmulas, atualizando os endereços das células. Veja que interessante. Então, você concorda que a média aqui do aluno Bruno César, 10 com 6 dá a média 8, sim ou não? Diz aí no chat. A média é 8, sim ou não? É, professor. É 8, né, Jéssica? Sim, Vitor concorda, Ana Júlia também concorda, Thales, Caio, Ariane concorda, Cecília, Zé Felipe, beleza. Então, entenderam? Dependendo do local onde eu estou na planilha, o cursor vai ser alterado e eu posso ter diferentes funcionalidades. Tá? Uma delas é essa, de eu importar a fórmula. Então note que a fórmula na célula D2 é B2 mais C2 dividido por 2. Já a fórmula na célula D3 é B3 mais C3 dividido por 2. Veja, o Excel ele é safo, não é? O suficiente para compreender que quando eu uso essa ferramenta de cópia de fórmulas, ele tem que atualizar os endereços das células. Então, na célula D2, eu tenho a média de Ana Maria, que é a soma da célula B2 mais C2 dividido por 2. Quando eu venho até a célula D4, que é a média de Caio Júnior, note que o endereço da célula foi atualizado com o B4, que está aqui, B4, e o C4 dividido por 2. Tá ok? Então, basicamente, nesse videozinho aqui, que a gente está conversando aqui durante 10 minutos, a gente já aprendeu a inserir conteúdo numa célula, endereços, não é? A célula é formada por um endereço que é a letra da coluna mais o número da linha, tá? Vimos aqui como inserir conteúdo, cliquei uma vez só, eu vou sobrescrever, cliquei duas vezes, eu vou editar o conteúdo da célula, tá? Vimos também que eu posso selecionar uma coluna toda, posso selecionar uma linha toda. O cursor aqui da coluna vai ficar uma seta para baixo, o cursor da linha vai ficar uma seta para a direita. Tá? Para inserir uma fórmula, eu coloco o igual, que vai ser o resultado da célula, ou melhor, da fórmula, mais o que eu quero que ela calcule. Nesse caso aqui, a gente quis fazer uma média dos conteúdos das células B, das colunas B e C, navegando aqui pelas linhas. Não é? Então, nós vimos também que o cursor, quando eu estou sobre o cursor em qualquer local da planilha, da área de trabalho aqui da planilha, ele vai ser um cursor, uma cruz mais grossinha. Toda vez que eu quero fazer com que uma fórmula que seja utilizada numa célula seja importada para as células logo abaixo, eu posiciono o cursor no canto inferior direito e você vai observar que o cursor muda da cruz que é grossinha para a cruz que é fininha. E a partir desse momento você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo e as fórmulas vão ser herdadas. Tá? Vamos adicionar mais um aluno aqui, Daniel Cruz. Tá aqui. Tá? E aí Daniel tirou 7 na primeira nota e tirou 6 na segunda. Vou fazer a média de Daniel da mesma forma aqui. Posicionei o cursor no canto inferior direito da célula superior, cliquei com o botão direito do mouse e arrastei para baixo. Está aqui a média dele. Posso adicionar as bordas da mesma forma. E note que aqui eu posso selecionar diversas formas de borda. A última que eu selecionar é a que vai ficar aqui, como padrão. Então basta eu clicar agora todas as bordas, que já vai ter todas as bordas aqui de Daniel Cruz. Tá ok? Beleza. Então essa é a utilização básica da planilha aqui do Excel.
Tá ok? Tem alguma coisa aqui que vocês não sabiam ainda, pessoal? Ou tudo isso vocês já sabiam utilizar? Fala aí no chat. Sim ou não? Tem novidade? Sim ou não? Sim ou não? Tem novidade, Thales disse que sim, Caio também disse que já aprendeu alguma coisa, né? Não sabia de nada, a primeira experiência dele com a planilha, muitas novidades para Cecília, beleza, então está sendo útil, né? Estão aprendendo, isso é o que importa. Vamos voltar aqui para a apostila. O que mais que a apostila diz aqui para a gente? Nós vimos o conceito de célula, vimos o conceito do workbook, tá? Depois você pode refazer a leitura para poder solidificar esses conhecimentos, tá? Marcadores de páginas são as guias, serve para selecionar uma página de planilha. O que ele chama de marcador de guia é esse conteúdo aqui embaixo, ó. Isso aqui ele chama de marcador de guia. É o nome da aba, tá? Marcador de guia. O que mais? Não, porque aqui eu estou na máquina virtual. Deixa eu voltar para cá. Linha de status tem como finalidade exibir mensagens orientando ou advertências. Se você executa algum equívoco, vai ser exibido algum alerta para você, tá? Janela de trabalho. Então tem vários conceitos aqui introdutórios para vocês acessarem. Por padrão aqui, ó, no Excel 2010, ele permite uma planilha com 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Então é linha e coluna à vontade, né? Movimentando-se na planilha. Aí tem todas as ações, né, que você pode fazer na planilha. Você pode selecionar aqui, clicar para a direita, clicar para baixo, para a esquerda, para cima, enfim. Além do mouse, você também pode utilizar o teclado para navegar na sua planilha. E aí tem diversos, ó, alguns caracteres são até interessantes, tá? Então, ó, última linha da coluna atual, Ctrl e seta inferior. Então, eita, perdi minha. Cadê minha planilha? Cadê minha planilha? Não sei onde está minha planilha. Deixa eu minimizar aqui. Pronto, tá aqui. Então, volta aqui. Ah, é por isso que tem duas abertas. Não quero desligar a máquina virtual. Pronto. Então, ó. Se eu quero ir para a última linha da coluna atual, Ctrl e seta inferior. Ctrl e seta inferior. Então ele vai, ó, lembra daquela quantidade de linhas? 1.048.576, né? Segurei o Ctrl da esquerda, a tecla Ctrl, e apertei seta para baixo. Ele foi para a última linha. Se eu quiser ir para a primeira linha, o que é que tu acha? Se ir para a última linha foi Ctrl, seta para baixo, e para a primeira linha vai ser o quê? Ctrl mais seta para cima. Cima não, né? Cima. Ctrl mais seta para cima. Coloquei no chat, né? Ctrl mais seta para cima. Selecionei aqui. Ctrl mais seta para cima. Ele vai para a primeira linha aqui com preenchimento. Tá? O que mais? Que teclas interessantes a gente tem? Mover uma tela para a esquerda, Alt Page Up. Mover uma tela para a direita, Alt Page Down. E aí vocês vão testando esses diversos caracteres de atalho, tá? Usando caixa de diálogo. Eu não gosto muito de caixa de diálogo, mas se você sabe exatamente para onde quer movimentar o cursor, pressione F5, né? E coloque o endereço da célula. Quando ele aparecer, informe a referência da célula que você deseja aí. Vamos dar uma olhada. F5. Apertei F5. Abriu aqui a caixa de diálogo. Então eu coloco aqui que eu quero ir na célula B2. B2. Ok. E o cursor é posicionado na célula B2. Isso é muito interessante para planilhas que são muito grandes, né? E acreditem, existem planilhas enormes, tá? E aí se você souber uma célula, se você identificar uma célula na sua planilha que você acessa frequentemente, você pode apertar o F5 e colocar o endereço da célula que você deseja acessar. Tá ok? O que mais? Inserindo dados, a gente já viu, né, como inserir dados. A gente pode inserir números, não é? Pode inserir texto, fórmulas e comandos. São as 4 informações que a gente pode inserir nas células.
A gente já inseriu valores, né? Eu mostrei para vocês como inserir. Tem também esse caractere aqui na barra de fórmulas, tá, pessoal? Que é equivalente a você apertar Enter lá na sua planilha, tá? Então, estou aqui no conteúdo, escrevi um conteúdo aqui, escrevi o valor 150. Eu posso chegar aqui na barra de fórmulas, ó, e selecionar o tick, que vai ser inserir. Ou eu posso selecionar o X, que vai ser o cancelar, tá? Então, se eu seleciono inserir, é equivalente a apertar Enter. E aí o conteúdo da célula vai ficar salvo, tá? São diversas formas de atingir o mesmo objetivo. Entrada de texto, a gente já viu como adicionar texto também, né? Entrada de fórmula, né? A gente já viu utilizando o caractere igual. Tem aqui, ó, a fórmula de somar também, tá? E aí a gente já pode utilizar a primeira fórmula, a fórmula de soma, tá? Então, além da gente escrever a fórmula em formato de expressão, existe um conjunto enorme de fórmulas já pré-programadas no Excel que a gente pode utilizar, tá? Então vamos aqui, voltar aqui para a nossa planilha. Então, se eu quiser saber a média da turma, né? A média da turma vai ser a média das médias. Deixa eu apagar esse 150 aqui. E eu posso chegar aqui, ó, e escrever aqui, ó. Outra funcionalidade. Aqui a gente tem, ó, a possibilidade de mesclar o conteúdo das células. O que é isso? É fazer a união das células. Então, se eu clicar em mesclar, note agora que as células A6, B6 e C6 foram todas mescladas e existe agora apenas uma célula. Nessa célula eu vou escrever o média da turma, tá? Então, se eu quiser a média da turma, eu posso tascar uma bordazinha aqui também. Como é que eu vou fazer a média da turma aqui? Dá uma ideia para mim. Como é que eu faço a média da turma? Fala aí para mim. Como calcular a média da turma? E aí? Junto a média de todos os alunos e divido por a quantidade de alunos que tem naquela turma. Perfeito. Então eu vou somar todas as notas das médias dos alunos e dividir pela quantidade de alunos. Show de bola. Então, já que a gente quer utilizar pela primeira vez uma fórmula pré-programada do Excel, que é a fórmula soma, a gente vai fazer o seguinte. Vamos chegar aqui na barra de fórmulas. Pessoal, isso é comutativo, tá? Eu posso tanto utilizar a barra de fórmulas como utilizar diretamente a célula. Porque o que eu escrevo na célula vai aparecer na barra de fórmulas e vice-versa, tá? Então eu posso colocar igual a soma, eu abro parênteses aqui e ver, com o mouse eu vou selecionar as células que eu quero que sejam somadas. E aí eu fecho os parênteses. Claro, como eu tenho 4 alunos e eu quero a média, eu vou dividir esse resultado por 4. Igual. Aí deu aqui 7,4775. Essa é a média da turma, tá? Se eu quiser representar essa média apenas com 2 casas decimais, eu posso vir aqui, ó, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Como eu quero diminuir o número de casas decimais, eu vou clicar aqui uma vez, diminuir para 3 casas decimais. Vou clicar de novo, diminuir para 2 casas decimais. Então a média da turma vai ser 7,44. Uma boa média, não é? Compreenderam isso aí? Claro, a gente podia fazer isso aqui também, né? Igual a isso mais a segunda nota mais a terceira nota mais a quarta nota. Envolvo tudo isso aqui em parênteses. Ó, como eu não finalizei a escrita da fórmula e ela está errada, e aí o Excel disse o seguinte: o Microsoft localizou um erro na fórmula inserida. Deseja aceitar a correção proposta abaixo, e ele coloca aqui que vai somar e vai tirar aquele parênteses. Para aceitá-la, clique em sim, ou para fechar a mensagem e corrigir a fórmula manualmente, clique em não. Aí eu vou querer corrigir manualmente. Não.
ele dá outra mensagem de erro aqui, ok? E eu vou corrigir a fórmula manualmente. Então, somei o conteúdo das células e dividi por 4. Né? E aí deu o mesmo resultado. Aí eu posso utilizar a ferramenta pincel mais uma vez aqui, ó, que ela já vai formatar também a quantidade de casas decimais. Então, note que a ferramenta pincel, ela importa todas as funcionalidades daquela célula. Tá? Então, eu tenho duas formas de fazer a média que são equivalentes. Não é? Eu utilizei a fórmula soma e disse aqui, vê, o intervalo das células que devem ser somadas, de D4 a D5. Então, é o intervalo que vai incluir todas as células nesse intervalo, né, com redundância e tudo. Então, o 2 pontos quer dizer isso. Eu vou da célula que está à esquerda até a célula que está à direita, de D2 a D5. Então, ele vai somar as células D2, D3, D4 e D5. Ok? Então, o objetivo era dessa aula de 40 minutos era fazer uma introdução sobre o Excel, não é? Professor, se mudar algum dado, o resultado vai ser alterado, tipo automático? Perfeito, boa pergunta, João, né? Então vamos fazer o seguinte, Bruno César pediu a revisão aqui dele, né? E o professor tinha esquecido de corrigir uma questão. Então, em vez de 6, a nota de verdade de Bruno César é 8. Então, o que acontece? Automaticamente, né, a média vai ser atualizada, tanto a média do aluno quanto a média da turma. Tá? Então, é verdade, uma fórmula ela vai sempre atualizar automaticamente o resultado quando os operandos aqui, as células que fazem parte da fórmula, forem alteradas. Tá? Ela atualiza automaticamente. Beleza? Então o objetivo era esse. Deixa eu parar aqui a gravação. Vou parar a gravação tanto no Meet. Cadê o Meet? Cadê o Meet? Parar a gravação. Quanto no meu gravador aqui local.